Fala, bebê. Então vamos lá para a aula de progressão aritmética com o professor Elias Macedo, certo? Só para relembrar, nas nossas aulas presenciais, nós falamos sobre sequências numéricas, né? Fiz aí uns exemplos, né? Trouxe o conceito de sequência numérica e fizemos também algumas questões, certo? Então, hoje, o que nós precisamos saber, né, aqui nessa aula, chamamos de progressão aritmética ou simplesmente PA, a toda sequência numérica, que nós carinhosamente chamamos somente de sequência, do tipo A1, A2 igual a 1 mais R, A3 igual a 2 mais R e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Aqui, né, nessa definição, dá para ver que tem um valor fixo, que é o R, né, e esse valor fixo ele vai ser chamado de razão da PA. Né? Então, cada termo é sempre o antecessor mais essa razão. Tudo certo por aí? E aí, olha, uma PA ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Quem é que vai caracterizar isso? Quem vai caracterizar isso é a razão, né? Que no caso, se ela for uma razão positiva, a PA vai ser crescente. Se ela for negativa, é porque a PA vai ser decrescente. Se ela for constante, a razão é nula, ou seja, igual a zero. Né? Então, como é um caso, né, que não acontece tanta, tanta coisa interessante, né, ele acaba sendo deixado de lado aí, esse da PA da razão constante. Perdão, a PA constante. A razão é sempre constante, né, em uma PA. Beleza? Então, olha aí os exemplos. Ó. Primeiro exemplo, 1, 2, 3, 4. Isso é uma PA. É uma PA crescente e a razão dela é 1. Né? Porque se eu fizer 1 mais 1, vai dar 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6 e assim vai. Segundo exemplo aqui eu tenho, olha, 10, 9, 8, 7, 6. Isso é uma PA decrescente e a razão dessa PA é menos 1. Olha essa outra sequência aqui, ó. Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3. Isso é uma PA crescente de razão 2. E aqui, olha, o quarto exemplo temos a PA 7, 7, 7, 7. Isso é uma PA constante e a razão é 0. Certo? Outra coisa que a gente precisa saber é o termo geral, ou seja, o termo que gera, né? O termo que generaliza uma PA, ou seja, qualquer elemento que pertence a essa PA, eu posso estar calculando por meio dessa fórmula. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, ou seja, eu tenho quatro elementos aí, eu tenho o AN, o A1, o N e o R. Né? Então eu tenho aí uma relação entre o termo, o primeiro termo, um termo qualquer, né? No caso, que é o AN, o primeiro termo, que é o A1, o N, que pode ser a posição ou pode ser a quantidade de termos da PA, isso vai depender muito da questão, e o R, que é a razão. Olha o exemplo aqui, ó. Calcular o 17º termo da uma PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Então, vou fazer aqui um exemplo bem direto. Certo? Então, 17, 3 e 5. O que representa cada um desses elementos aí? Ó? O A1, ou 3 no caso, né? O 3 ele é o A1, ou seja, ele é o primeiro termo. Então, o primeiro termo é A1. O R é o 5, ou seja, a razão é 5. Então, vou olhar para a minha fórmula aqui, olha. A1 mais n menos 1 vezes a razão e vou substituir. No lugar do A1 eu boto 3, no lugar do R eu boto 5 e no lugar do N eu boto 17, que é o que eu quero saber. E aí então vai ficar assim, olha. Vai ficar A17, né? No caso eu já troquei o N por 17, igual a 1 mais 16 vezes R. Por que 16 vezes R? Aqui é N menos 1 vezes a razão. Se o N é 17, N menos 1 é 16. Então a gente já colocou o 16 direto. E agora vem, ó, 3 mais 16 vezes 5. Eu sei que dá vontade de fazer 3 mais 16, 19 vezes 5, né? Mas não é isso para fazer. Primeiro você multiplica o 16 por 5, que vai dar 80, e depois você soma com 3, aí dá os 83. Então, o 17º termo dessa PA é o número 83.
Beleza? Então, sempre que a questão pedir para você calcular o termo, né, você vai prosseguir desse mesmo jeito que eu estou falando aqui para você. Aí eu tenho aquelas duas propriedades. A propriedade 1, que é a propriedade da soma dos termos equidistantes, e a propriedade 2, que é a propriedade do termo médio, né? Então, a soma dos termos equidistantes de uma PA é sempre constante. Um termo qualquer de uma PA é igual à média aritmética do seu antecessor com o seu sucessor. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele torna claro para a gente a propriedade 1. Os termos equidistantes, né, ou seja, o primeiro e o último, eles estão na mesma distância aí do termo central. O segundo e o penúltimo, eles estão também na mesma distância em relação ao termo central, né? Então, o que acontece é que 7 mais 19 é 26, 9 com mais 17 também é 26, 11 com mais 15 é 26 também, e até se eu fizesse 13 mais 13, né, que é a equidistância com ele mesmo, daria 26 também. Então, essa é a propriedade. A soma dos equidistantes sempre dá o mesmo valor. Beleza? Olha outra aqui, olha, o termo médio. Vou escolher aqui, olha, esse 14 e o 26. Entre eles dois tem o 20. E aí, se eu fizer, 14 com mais 26, isso vai dar 40. E 40 dividido por 2 vai dar 20. É isso? Então, tá feita aí a propriedade do termo médio. O 20 ele é a média do 14 com o 26. Beleza? E aí, por fim, olha, falamos aqui sobre a soma dos termos de uma PA. Basta somar o primeiro e o último termo e multiplicar o valor obtido pela metade da quantidade de termos. Ou seja, eu sempre vou ter que ter, né, em mãos o primeiro termo, o último termo que ele está se referindo e a quantidade de termos, certo? Isso acontece, né? Por exemplo, se eu... me dá a soma dos 15 primeiros termos. Eu tenho que ter o primeiro e o 15º. Eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Então, tenho que ter o valor do primeiro e tenho que ter o valor do 20º também. Certo? E se for o caso de precisar, eu vou ter que calcular por meio da fórmula que ele me deu, ou achando o termo geral. Beleza? Então, olha esse exemplo aqui. Em uma PA, o primeiro termo é igual a 12 e o último termo é igual a 89. Sabendo que esta progressão possui 8 termos, determine a soma de todos os termos no caso dessa PA de 8 termos. Então, a soma dos termos está aqui, certo? E aí eu vou substituir, olha, A1 mais A8, né, porque ele quer os 8 termos, a soma dos 8 termos, vezes o N dividido para 2. Sendo que esse N ele é 8, por quê? Porque a progressão tem 8 termos, nesse caso. O A1 é o 12, o A8 é o 89 e o N é o 8. Então, vou fazer minhas continhas agora. 12 com mais 89 vai dar 101. 8 dividido para 2 vai dar 4. Então, ficou 101 vezes o 4. E se eu multiplicar, vai dar 404, beleza? Então, essa aí é a resposta. Galera, então, espero que tenha dado para rever aí, né? Para revisar o que aconteceu. Tem 5 questõezinhas aqui, olha, para você fazer, tá? E qualquer dúvida, pode chegar comigo e falar, beleza? Manda uma mensagem aí no meu privado que eu vou estar respondendo para ti. Um grande abraço, até a próxima.